Lá tinha lá o ministro, Não, o secretário da Cultura que mandou a barbaridade. O que você achou daquilo? Uma barbaridade. É uma barbaridade. Ele é uma pessoa culta. Eu não sei se aquilo foi... Se alguém escreveu para ele um discurso, ele leu. Se fizeram isso, foi sacanagem, né? Aquilo ofendeu demais, não só os judeus, ofendeu o nosso processo político. Hoje, o Brasil nunca esteve tão próximo de Israel quando está no governo de Jair Messias Bolsonaro. E de repente vem uma pessoa e libera uma frase daquela. Acho que ele não tinha nem conhecimento do que estava falando. Você acha que ele foi... Eu acho que ele fez na empolgação. Alguém escreveu aqui. Porque, veja só, a não ser que ele fosse um infiltrado. Não, mas o cenário, o quadro, tudo, ele não sabia de nada. Você senta pra gravar, você faz bastante conteúdo. Você sabe o que você vai gravar antes? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Porque você tem uma equipe. A sua equipe que prepara tudo e você na confiança plena, né? Como ele estava dentro de uma pasta. O problema de você chegar a ministro, chegar a um secretário como ele era, é você não saber lidar com o poder, não lidar com a fama. Porque quando você tem fama, todo mundo dá tapinha nas suas costas, todo mundo te elogia demais. Aí faltam as pessoas para te puxar no freio de mão. Mas ele deu uma entrevista logo depois, antes de ser demitido, e ele estava feliz, tranquilo, e falou que falaria de novo, que não teve contexto. A arrogância de achar que... Então, pelo menos, se não foi ele que escreveu, ele deveria ter reconhecido. Depois ele mudou o discurso, mas aí talvez, aí entra o cara fica com vergonha de não ter lido o discurso. Esse de repente ele tem arrogância de nem assumir. Não, se eu falar que foi o outro, vão me chamar de ignorante. Então eu assumo isso aqui. Mas isso é mais uma falácia, né? Porque não tem nada que prove isso, não tem nada que indique isso. Isso foi só uma suposição que foi jogada ao léu. Nós não sabemos. Lá dentro, embora ele tenha status de secretário, aquilo é um ministério. É muito grande. E a esquerda toda, o Guga, você conhece mais isso do que eu, ela aparelhou principalmente o Ministério da Cultura. Ele está tomado pela esquerda. O ministro da Cultura, tanto é que o presidente desvinculou, não tem mais Ministério da Cultura, né? Ninguém consegue governar aquilo direito. É como o Ministério da Educação. Um dia desse, Emílio, eu falei com o ministro da Saúde, e ele comentando comigo, né, chorando as pitangas, que na política tem muito isso, ele falou: Marco, eu fui tirar um camarada aqui, que eu descobri que era petista, mais que vermelho, roxo. O remédio, no dia seguinte, deixou de chegar lá na ponta. Por quê? Eu falei: mas por quê, ministro? Porque o cara daqui colocou aquele dali, que colocou aquele de lá. Você tira esse daqui, fala: você me deve, e começa a prejudicar a máquina toda. A máquina... Vou dar um exemplo para você. Nós temos aí o subprocurador-geral do Ministério Público, que é o senhor Fernando... Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu falo o nome dele aqui. Te procura aqui. Me ajuda aí. Procurador. Eu sou procurador. O Renato tá fã do Pânico. É o Zé Notibuque. Não, eu sou obrigado a saber de cabeça. É lógico. Lucas Furtado. Peraí, Lucas Furtado. Subprocurador, ele é subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Tá. Esse cidadão, por exemplo, ele trabalha no Ministério Público desde 1994. A função dele é analisar as contas do governo. Desde 1994, veja quantos anos ele está lá. Nesse ano, só nesse ano, ele ajuizou 67 ações. Das 67 ações, isso contra o governo. Diretamente contra a presidência, são 43 ações. Ele nunca fez ações assim no governo da Dilma. Nunca fez isso no governo do Lula. É um funcionário público. Esse camarada não pode fazer isso. Primeiro, porque ele trabalha no Ministério Público. O artigo 128 da Constituição Federal veda o direito dele levantar uma bandeira política. Mas foram entrevistar ele esses dias e ele disse: não, eu sou a pedra no sapato do governo. Como é que alguém do Ministério Público fala isso publicamente, sabendo que ele trabalha para o povo? Então, existem pessoas que são vermelhos e estão lá dentro. Então, eles fazem de tudo para travar o governo. Então, tudo que acontece com o presidente, ele vai e põe ele levanta lá uma ação. As ações não dão em nada, tá? Só que elas criam factoide. Criando factoide, vai para a imprensa. A imprensa divulga, desgasta o governo. Você desgastou o governo todo dia apanha, está todo dia apanhando. Então, mas o governo, ele acerta no atacado, assim, vamos dizer. Caiu o nível de crime. Criminalidade caiu. A economia está andando. 650 mil empregos só que tem formais, abertos. Tem essas coisas. Então, e essas coisas... Isso aqui, o que aí devia o ter... Noblar adora. O que devia ter era um pacto pelo Brasil. A esquerda, é claro que a oposição precisa ter, porque senão as coisas caminham desgovernado. Mas tinha que ser uma oposição com prudência, uma oposição com responsabilidade.
Que a gente não pode pegar o governo do presidente Bolsonaro e todo dia, por causa de... Pode ver que tudo que sai, todos os cantos são picuinhas. São picuinhas, são palavras, são... É horrível isso.